Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, a plataforma onde vocês podem muito provavelmente encontrar aquele que será o vosso próximo carro. O tema de hoje é dedicado não a elétricos, o que isto até acaba por ser quase uma novidade nos últimos dias, nem sequer a impostos, ainda que se calhar vamos aflorar essas questões, mas sim a híbridos. Porque, ao que parece, eles podem ser uma alternativa aos 100% elétricos, numa altura em que nós queremos descarbonizar, que é a palavra de ordem na União Europeia, e nós estamos a tentar perceber aqui nesta mesa se de facto estes carros estão a ser mal amados ou não pelos decisores europeus e o que é que eles podem oferecer face aos carros que estão em circulação. Comigo hoje tenho o Miguel Dias e o Fernando Gomes, Olá. Da equipa da Razão Automóvel. E é exatamente para o Miguel que eu vou começar a tirar as primeiras perguntas. Miguel, tu acabaste de chegar de um teste de um modelo híbrido. Exatamente. Eu estive em Ibiza para a apresentação internacional dinâmica da segunda geração do Toyota CHR, que é, eu diria neste momento, um dos modelos mais importantes da Toyota na Europa. Porquê? Para já porque está posicionado num segmento muito popular, o segmento C-SUV, e depois porque vem de uma primeira geração que foi muito bem recebida pelas pessoas, permitiu de certa maneira que a Toyota chegasse a um público diferente daquele a que estava a chegar até então, sobretudo pessoas mais novas e acima de tudo pessoas que eventualmente nem estariam a equacionar comprar um Toyota. Por esta ou aquela razão, mas eu diria que à cabeça estava a imagem mais irreverente do carro. Acabou por ser um carro que foi muito bem recebido pelo público europeu, e a prova disso é que nesta primeira fase de lançamento a Toyota vai vender exclusivamente o novo CHR em mercado europeu. Isso é algo que eventualmente poderá mudar dentro de alguns meses, com o carro a poder ser vendido na Austrália e até eventualmente nos Estados Unidos. Mas para já, nesta primeira fase, o carro só vai ser vendido no continente europeu. É um carro que também é construído na Europa e como te dizia, por tudo isto, por estar no segmento C-SUV, que é um segmento muito popular, e por oferecer motorizações híbridas e motorizações híbridas plug-in, é um carro que é importantíssimo para a Toyota nesta fase. E desculpa. Já lá, não pediste desculpa, estou a gostar da tua descrição sobre o novo CHR. Já podemos ir abordar esse tema do CHR e o que é que ele tem para oferecer de diferente, já que estamos a falar sobre isso, porque Sim. acabaste de chegar, não saiu o teste, mas muito em breve vão poder vê-lo aqui no nosso canal do YouTube. Quer dizer, não tenho certeza, porque quando este podcast na verdade sair, provavelmente já saiu o teste. Eu acho que sim. Exatamente. Por isso, nós estamos no passado neste momento e vocês estão no futuro. E no futuro em que vocês estão, provavelmente até já saiu o teste de CHR feito pelo Miguel. Espero que tenham gostado de todos os momentos, especialmente os primeiros 30 segundos, e não vou dizer mais nada. Porque eu já tive a oportunidade de ver e está muito interessante. Fernando. Oi. Oi, não vais mal. Oi, tudo bem? Estava a olhar. Oi. Diz-me uma coisa, Fernando. Porquê que os decisores europeus e porquê que a União Europeia tem como objetivo baixar as emissões de CO2 do parque circulante de automóveis? Porque é que estão a apontar apenas e só como solução os 100% elétricos? Os híbridos não conseguem fazer esse trabalho? Os híbridos conseguem fazer esse trabalho, é óbvio. Claro que não conseguem chegar ao zero, porque continuam a ter o motor de combustão a emitir CO2. Só que nesta fase de transição, acho que não devíamos descartar nenhuma solução e apostar em tudo o que é possível para todas as tecnologias possíveis para caminhar nessa direção e não apostar apenas numa, porque aquela velha história de pôr todos os ovos no mesmo cesto não costuma dar bons resultados. E historicamente tivemos essa história recente com os motores diesel. Também foi uma aposta no final dos anos 90 para descarbonizar o automóvel, ou pelo menos reduzir as emissões, e deu no que deu. Acho que todos sabemos o que é que aconteceu no fatídico ano de 2015. E ainda estamos a viver as consequências disso na indústria automóvel. E aliás, estás a dizer que até motivou, o Dieselgate foi um dos maiores motivos para o acelerar da eletrificação?
repara que desde o Dieselgate, as regras que a União Europeia tinha, ou seja, todas as imposições que a União Europeia tinha, todo o calendário de redução das emissões que a União Europeia tinha estabelecido, não só ficou mais exigente, como o espaço de tempo para o cumprir é menor. Por isso, isto foi tudo pós-Dieselgate. Por isso. E Miguel, num mundo pós-Dieselgate, queres, só para termos ideia, eu sei que tu tens umas coisas para apresentar hoje. Tu trouxeste, não foi uns livros, mas foi uns gráficos. Tu queres mostrar-nos o que é isto dos híbridos e como é que os híbridos podiam ajudar a descarbonizar o parque circulante? Sei que tens uns exemplos para dar. Sim, basicamente antes de mostrar as imagens... Desculpa, isto parece uma evangelização pelos híbridos. Parece que estamos aqui... Mas o tema é mesmo os híbridos, temos mesmo de falar sobre eles, por isso quem estiver a ouvir tem que ser aberto. Não, e a questão... Nós, ao contrário dos decisores europeus, não estamos a defender só... Exatamente. Que deve existir só uma tecnologia, neste caso os híbridos. Nós somos... Por isso... bastante inclusivos, se vocês querem dizer. Olha, ainda melhor. O que até é um termo que hoje está muito em voga. Portanto, para nós sermos super inclusivos, achamos que neste barco, que é o barco dos automóveis, do parque circulante, assim, do que dá na estrada, todos os carros deviam ter lugar. Vamos focar nos híbridos. Sim, Miguel. Por tudo isto que eu estava a dizer, precisamente por não defendermos que só deve existir uma solução, é que resolvemos trazer aqui para este debate ou para esta conversa o caso da Toyota, que desde há muito vem defendendo uma abordagem multissolução, muito orientada para os híbridos, obviamente também com lugar para os elétricos, onde também, aí podemos debater a seguir se calhar se a Toyota está tão focada nisso, mas vamos deixar para depois. A Toyota, podes dizer-me que a Toyota só tem elétricos porque foi obrigada a... posso aceitar que digas isso, mas a verdade é que ao dia de hoje, e se olharmos para os planos para um futuro próximo da Toyota, aquilo que vemos é basicamente a Toyota a apontar em várias direções, nos híbridos plug-in, nos fuel cell, nos motores de combustão a hidrogénio. Exato, que é outra solução. Também podemos falar disso mais a seguir. E naturalmente também há lá espaço para os elétricos. Basta olhar para a gama BZ da marca japonesa. Muito bem, e então nesse cenário de híbridos, qual é que seria o resultado de um caso prático de basicamente, renovarmos o parque automóvel recorrendo a híbridos? Basicamente o que eu trouxe aqui para esta conversa é um estudo apresentado e defendido já por diversas ocasiões pelo Dr. Gil Pratt, que é o cientista-chefe da Toyota e é também o CEO do Toyota Research Institute. Eu tive a ocasião de o ouvir na edição de 2022 do Fórum Kenshiki da Toyota. Podes explicar só muito rápido o que é o Fórum Kenshiki? O Fórum Kenshiki é basicamente um evento anual onde o grupo Toyota anuncia aquelas que são as novidades e aqueles que são os planos, quer da Toyota, quer da Lexus, para o que aí vem. Mas não é mais focado no conteúdo tecnológico? Mobilidade e tecnologia, sim. Recordo. Mas obviamente isso cruza-se com as novidades em termos de produto. Não é? E recordo-vos que foi lá que vimos o GR Yaris com motor de combustão a hidrogénio. Sim, e foi lá no ano passado que vimos, por exemplo, o protótipo que esteve na base do CHR que agora eu fui testar. No fundo é lá que a Toyota mostra aquilo que está a fazer, por assim dizer. Mas, o que é que ele nos diz? Mas olhando então aqui para o estudo do Dr. Gil Pratt, basicamente isto é no fundo em termos práticos, o provar daquilo que esta solução multi-energia pode trazer. Ele basicamente usa aqui uma amostra de 100 automóveis e começa por nos mostrar nesta primeira imagem, ele começa por nos mostrar uma amostra de 100 carros com motor a combustão e diz-nos que para cada um desses automóveis temos emissões médias de 250 gramas por quilómetro. E depois, basicamente... Espera, deixa-me só fazer... É um valor algo elevado que... Sim. Eu posso explicar isso. Exatamente. Essas 250 gramas por quilómetro inclui não só as emissões do próprio carro em utilização, como também as emissões
que já vem de produção, trás. ou seja, ele está a contabilizar Do poço à roda. do poço à roda, basicamente, as emissões de um carro, porque 250 gramas, se formos Sim, a para ver um os carro carros, atual exatamente, é bastante elevado. E foi, ainda bem que te lembraste disso. E É importante esclarecer E isso. deixa-me fazer outra à parte antes de começar a entrar aí nos números, porque acho que é importante evidenciar isto. Qual é a razão deste estudo? Muitas vezes havia aquela pergunta: temos matérias-primas suficientes para fazer todos os carros elétricos que vão ser precisos? A resposta é positiva. Só que a procura por automóveis elétricos está a crescer mais depressa que a oferta. A oferta produção, não acompanha a procura. exatamente, a oferta de matérias-primas para fazer baterias. Ou seja, vamos assistir aqui a um desequilíbrio e que poderá elevar o preço também das baterias, porque poderá não haver matérias-primas suficientes a serem mineradas e transformadas para fazer todos os elétricos que vamos precisar. Então, a base deste estudo é muito simples. Tendo em conta que vamos ter um número finito de baterias, pelo menos ao longo do tempo, a situação só ficará basicamente colmatada lá, se calhar, para meio do século ou algo assim, porque tem que se abrir mais minas, tem que se abrir mais fábricas de transformação das matérias-primas, mais fábricas de baterias. Então, a lógica por trás disto tudo faz sentido apostar este recurso finito, que é uma bateria, só nos elétricos, ou podemos espalhar esse recurso finito, neste caso, por veículos híbridos, no fundo, para conseguir um melhor resultado global de diminuição de emissões. No fundo é tentar perceber como é que se pode otimizar os recursos que temos. Exatamente. Que são recursos escassos, Sim, são obviamente. recursos escassos e para obter o melhor resultado possível Exatamente. nesta batalha pela descarbonização Sim, do que no fundo é o grande objetivo de tudo isto, não é? Ou seja, resumidamente, o que este estudo nos apresenta, e vamos falar sobre ele já de seguida, imediatamente, resumindo, temos X carros, esses X carros emitem X emissões, nós temos um recurso finito que são baterias, e o que é que teríamos, como é que podemos optimizar melhor este recurso para o distribuir, para diminuir as emissões, mas não esgotando já esse recurso que temos, assim, e também acompanhando aquilo que é a disponibilidade de baterias e de infraestrutura elétrica. É tentar conseguir o melhor resultado possível com os recursos finitos que temos. Exatamente. Muito bem. Pronto. E então? Isto foi duro. Pronto, só recuando aqui um bocadinho para quem já não se lembra, temos uma amostra base de 100 automóveis que nesta fase inicial do estudo são todos a combustão e produzem em média 250 gramas de CO2 por quilómetro. Cada um, sim, média, sim. E temos disponível uma bateria com 100 kWh de capacidade. Se usássemos esses 100 kWh dessa bateria apenas num automóvel 100% elétrico, estaríamos só a substituir um desses 100 automóveis. Ou seja, isso não teria um impacto residual naquelas que são as emissões médias destes 100 automóveis, que iriam descer só 1,5 gramas por cada quilómetro. Portanto, o que o Dr. Gil Pratt nos está a dizer com este estudo é que aplicar estes 100 kWh de baterias só num carro, neste caso 100% elétrico, não iria fazer aqui diferença absolutamente nenhuma nesta média de emissões. Depois, na terceira imagem, ele está a fazer o mesmo exercício para os híbridos plug-in, sendo que neste caso estes 100 kWh de capacidade já podiam ser distribuídos por 6 automóveis PHEV diferentes, sendo que cada um teria aqui uma bateria de sensivelmente 18 kWh de capacidade. Neste caso, estaríamos a substituir já 6 automóveis desta amostra de 100 e já teríamos aqui emissões médias de 244 gramas por quilómetro. Já estaríamos a tirar aqui 6 gramas face àquele que foi o ponto de partida com os tais 100 carros puramente a combustão. Por fim, aquele que é o exemplo mais, eu diria que mais óbvio e aquele que nos permite, de certa maneira, tirar o máximo proveito destes recursos que nós temos, é aqui o caso dos híbridos, como este CHR que eu fui conduzir ontem.
E neste caso, para este exercício, estes 100 kWh de bateria foram distribuídos por 90 híbridos diferentes, cada um com uma bateria de 1,1 kWh de capacidade, e aqui sim já ficaríamos só com 100 automóveis puramente a combustão, e aqui sim, mais uma vez, veríamos efetivamente um impacto notório. Com, desculpa, 10 automóveis puramente a combustão e 90 puramente híbridos. Exatamente. E estaríamos a usar na mesma... A mesma bateria. A mesma bateria, os 100 kWh. Sim. Sendo que aqui já poderíamos assistir a uma descida de 45 gramas por quilómetro de emissões médias. Ou seja, já estaríamos aqui nos 205. Yeah. E aqui sim poderemos ver que estes 100 kWh podiam efetivamente fazer diferença. Muito mais do que se fossem aplicados apenas a um carro elétrico. Muito bem, deixa-me só fazer aqui um resumo, que isto foi uma exposição para quem está a ouvir. Provavelmente... Eu peço desculpa. Não tens pedido desculpa, deixa-me só rapidamente fazer um resumo. É difícil querer falar nos números todos. É muito fácil. Temos uma bateria de 100 kWh, ela Exatamente. foi distribuída por vários tipos de tecnologias, sendo nos híbridos plug-in deu para 6 carros, e se nós distribuirmos por híbridos, como tem uma bateria muito mais pequena, de 1.1 kWh de capacidade, 90. deu para 90 carros. E isto que estamos a dizer com esta amostra é que a Toyota defende que faz muito mais sentido nesta fase estarmos a fazer uma transição com base em modelos que utilizam baterias mais pequenas e conseguem optimizar a utilização do carro, nomeadamente em circuito urbano, que é um dos híbridos. Exatamente, podemos falar sobre isso, Exatamente. porque há muitas pessoas que desconhecem efetivamente um híbrido, como é o caso, e vamos falar da Toyota só por uma razão. A Toyota é a marca que tem mais experiência em híbridos de todas. E é também aquela que mais defende este caminho também. E é por isso que estamos a usar a Toyota como exemplo. Nem sequer, quando falo em híbridos, nem sequer me lembro de outra marca a não ser a Toyota. Isto não tem nada a ver, a Toyota não patrocinou este podcast. Este podcast é único e exclusivamente patrocinado pelo piscapisca.pt, que é um portal onde vocês podem provavelmente encontrar o vosso próximo carro. E há lá muitos híbridos. E já vamos falar sobre isso, híbridos usados, que também é um tema interessante. E por isso nós percebemos que com uma bateria de 100 kWh podemos fazer, como se diz em bom português, render mais o peixe. Exatamente. É exatamente isso. É o que tem mais impacto na redução de emissões nesta frota de exemplo de 100 automóveis. E começando a fazer assim estas contas, se calhar o que a Toyota tem defendido já há anos e anos e anos, que não devemos apressar a corrida para os elétricos, se calhar começa a fazer algum sentido lógico, né? Pelo menos nesta fase de transição. E para que não restem dúvidas sobre esta questão de ser mais apressada ou menos apressada, porque eu também coloco aqui uma questão em cima da mesa. A Toyota vende híbridos em imensos mercados. Estados Unidos, Europa, todo mundo. Basicamente. Não vende elétricos em muitos desses mercados, ou não vende com a expressão que necessitaria de vender caso quisesse atingir os resultados que atinge. E por isso também às vezes falar em causa própria não é fácil, é um bocado alguém a defender, a sua própria posição. E também questiono até que ponto é que nisto não existe também um interesse estratégico, porque não podemos deixar de colocar isso em cima da mesa. Mas há dados que nós podemos interpretar e que nos ajudam a perceber que se calhar esta posição da Toyota até faz algum sentido, nomeadamente os mais recentes dados de evolução da venda de elétricos. Exatamente. Não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Mas, como diria... Como é que queres agarrar nesta parte? Eu agarro, como diria o Jack Estripador, vamos por partes. Não vou explicar o que é que fazia o Jack Estripador. Não interessa. Toda a gente sabe. É apropriado para todas as idades. Toda a gente sabe quem era o senhor, mas pronto. Mas basicamente notícias recentes vieram colocar alguma água na fervura, que é a subida de venda dos elétricos. Sobretudo, os primeiros sinais de alerta vieram dos Estados Unidos, onde está a verificar uma desaceleração algo expressiva na procura de veículos elétricos. Não significa que eles não estejam a vender, estão a vender, as vendas continuam a subir, mas o ritmo dessa subida está a descer, por muito confuso que pareça, mas pronto. Ou seja, as vendas estão a aumentar, mas não estão a aumentar que era o desejado. Houve um boom inicial, vamos dizer, se calhar, percentual, face às vendas totais. Neste momento está a haver um retrocesso. Isso já provocou
tomada de decisões ou não? Já, e o que me leva, ou seja, isto levanta-me suspeitas a mim de que se calhar o problema é um bocadinho mais grave do que aquilo que até agora sabemos. Porque agora em setembro, estamos em novembro, em outubro houve a apresentação dos resultados financeiros do terceiro trimestre de vários grupos automóveis, nomeadamente a General Motors, a Ford, o grupo Volkswagen também, mas os sinais de alerta vieram sobretudo do lado americano. E eles decidiram alterar os planos que tinham para a eletrificação da sua frota. Por exemplo, a Ford tinha como objetivo vender 600 mil elétricos em 2026, adiou essa meta para a frente e Não, vender... Eles queriam vender, desculpa Fernando, eles queriam vender 600 mil elétricos por ano e em 2026 já queriam estar a vender 2 milhões de elétricos. Ou 2030. Mas Não, pronto. 2000. Bom, mas seja como for. De qualquer forma, eles já, ou seja, cancelaram esses planos, adiaram aliás, mas não disseram quando é que vão atingir esses números. A General Motors foi algo semelhante, que eles tinham anunciado no passado que iam vender no primeiro semestre de 2024 400 mil elétricos, se não estou em erro, e já cancelaram esse objetivo, mas também não colocaram data no calendário a dizer quando é que o vão conseguir cumprir. E agora, puxando isto para a Europa, que as vendas também dos elétricos continuam a subir, mas, por exemplo, o grupo Volkswagen veio a notícia recente de que os planos para fazer uma quarta fábrica, se não estou em erro, de baterias na Europa de Leste, que havia 4 países onde ela podia acontecer, eles suspenderam essa decisão e também ainda não anunciaram quando é que a vão tomar. Ou seja, a decisão devia ser tomada provavelmente ainda este ano, e já não vai ser tomada, e não sabemos agora quando é que vai ser tomada. E a própria Volkswagen também, durante a apresentação dos seus resultados financeiros, disse que o número de encomendas entre janeiro e setembro de 2023 baixou para metade relativamente a janeiro e setembro de 2022. Só para termos uma ordem de grandeza de que números são esses, o ano passado tinham 300 mil encomendas, este ano tem 150 mil. Isso na Europa só. Só na Europa, isto na Europa. De modelos da família ID. O grupo Volkswagen, no geral. O grupo. O grupo Volkswagen, ou seja, o grupo inteiro. O grupo inteiro. Ok. Pronto. Isto é o que está a acontecer, ou seja, estamos a assistir a esta redução da procura. Também, claro que aqui há outros fatores que podem estar a contribuir para esta redução, nomeadamente a questão da inflação que está alta um pouco por todo o lado, não é só na Europa, também nos Estados Unidos. Certo, mas essa tua análise da inflação está relacionada com o custo. Ou seja, as pessoas têm o dinheiro, é mais difícil Claro. de comprar o que quer que seja, porque cada vez é muito mais caro. Não te esqueças que muitos dos carros elétricos são comprados com estilo leasings, rentings, ou seja, são mensalidades. Sim. Também Ou seja, há taxas de juros também as pessoas, aplicadas. certo, mas isso também se aplica a todos os outros carros. E mesmo quando compras o carro, exatamente. A questão é que os carros elétricos são mais caros. São mais caros. E são mais caros, lá está. E voltamos à história das baterias. Porque carregam 500 quilos de um elemento que é houve uma altura que os motores eram o centro dos automóveis, não é? Exato. E não digo houve uma altura, ok, continua a ser o centro de muitos carros. Exatamente. Os meus carros todos na minha garagem, o motor continua a ser o centro dos meus carros. Mas o que eu quero dizer é que com estes 100% elétricos deixou de ser o centro das atenções, porque os motores elétricos, a bem ou a mal, são praticamente todos iguais. Há uns têm mais potência, outros têm menos potência, mas sim, portanto, as baterias são efetivamente o já bem agora, mais valioso, o item exatamente, que os construtores mais têm que assegurar que conseguem a melhor preço, mais eu competitivo. já tinha dito aqui em outros podcasts sobre elétricos, eu nunca vi na história do automóvel construtores de automóveis fazerem parcerias com a indústria mineira para garantir que têm as matérias-primas suficientes para fazer baterias. É este nível que nós estamos. E tu nunca viste fazerem parcerias com a indústria petrolífera? Exato, para garantir que têm gasolina para pôr nos carros. Para garantir que há não faz gasolina. sentido. E essa questão que estavas a referir de andar a carregar não sei quantos quilos. 500 quilos normalmente, a bateria. Exatamente. Sim, uma bateria de 100 então estará seguramente perto dos 600 quilos. Sim, se calhar. Mas é interessante falares disso porque isso também de certa maneira influenciou este estudo que estávamos aqui a falar há pouco, com o próprio Gil Pratt a dizer que, a usar como exemplo o Tesla Model X que em tempos existia na sua família e conseguia cerca de 480 km por carga, mas que por dia fazia em média menos de 50. E isto também explica bem aquilo que pode ser este virar de atenções para os elétricos, porque
Além Para os híbridos? Desculpa, para os híbridos, desculpem. Porque além do impacto ser diferente, como nós também já vimos aqui, e de poder obviamente chegar a muito mais automóveis, a verdade é que para muitas pessoas podemos estar, e tal como tu estavas a dizer, se olharmos para a bateria como o bem mais precioso e aquilo que mais influencia o preço de um automóvel elétrico, em muitos casos, muitas pessoas podem estar a gastar um dinheiro muito acima daquilo que podiam ter no caso de um híbrido, para estar a comprar uma bateria que em grande parte das vezes não vão usar. Já agora, só por falar nisso, eu falei que a procura por elétricos está a diminuir, mas falando novamente da Toyota, nos Estados Unidos as vendas dos seus híbridos estão a bater recordes. Por isso, acho que as pessoas perceberam, e estamos a falar de híbridos plug-in neste caso um modelo em específico, o Toyota RAV4, que está a vender muito bem nos Estados Unidos, está a bater recordes de vendas. Ou seja, acho que as pessoas estão a começar a perceber que se calhar não precisam de uma bateria gigante para fazer 500 km, basta um híbrido plug-in para fazer e andar de modo elétrico nas suas deslocações diárias, que não são, se calhar são algumas dezenas de quilómetros, e depois tem um motor de combustão para fazer a viagem longa e pronto. E o novo RAV4 híbrido plug-in já tem uma bateria que faz com mais de 80 km de autonomia, 100% elétrica. Em cidade faz cerca de 100. Por isso é para a maioria dos condutores será perfeitamente aceitável para o dia-a-dia. Mas isto não quer dizer que as vendas de elétricos estejam a diminuir. Pelo contrário, as vendas de elétricos estão a subir 49% este ano. É um número... Ainda assim, um número inferior a 2022, onde a subida tinha sido de 63%. É tal. Ou seja, esse número que estás a dizer é global, vendas... globais, ou seja, há um verdadeiro abrandar das vendas de 100% elétricos a nível mundial. Elas estão a subir, sim, mas estão a abrandar. O que é que vocês acham que pode estar relacionado com isto, para além de tudo aquilo que já dissemos? Será que o facto de, em muitos países, principalmente na Europa, os incentivos à aquisição estarem a ser retirados de cena é um dos motivos? Tivemos o exemplo da Alemanha, que no final de agosto acabou com os incentivos aos elétricos, e em setembro as vendas colapsaram, desceram mais de 30 e tal % só nos elétricos. Eu agora já vi os números de outubro para ver se a tendência se mantinha. Na realidade até recuperou, ou seja, mas agora de memória não me lembro do número, mas eu sei que as vendas de elétricos acabaram por ser superiores a outubro de 2022, mas por uma margem pequena. Acho que estamos a atingir um patamar, sabemos mais ou menos qual é a dimensão do mercado dos elétricos, tendo em conta o seu preço, e sem ter a ajuda de incentivos, começa a haver um mercado muito mais limitado em pessoas ou entidades que o podem comprar, não é? Ou seja, o que tu me estás a dizer, e perante esta análise que estamos a fazer aqui nesta mesa, que é uma análise entre 3 pessoas que estão a debater de forma até informada sobre isto, sim, podemos estar a chegar a um planalto de vendas? Sim, eu acho que esse planalto de vendas só não aconteceu precisamente devido aos incentivos, porque os incentivos acabam por deturpar de uma maneira ou outra o mercado. Agora, sem incentivos, os carros só vão ficar acessíveis a quem realmente tem poder financeiro para os comprar, ou para as empresas, neste caso, que ainda tem muitos benefícios fiscais. Agora, esta situação pode se alterar brevemente, tal como fizemos no podcast da semana passada, falámos no podcast da semana passada, que foi sobre os elétricos acessíveis, de 20 mil euros, pronto, foi tu e o Guilherme. Quando começarem a chegar esses elétricos, se calhar podemos assistir aqui uma inversão desta tendência, talvez, vamos ver. Essa é a expectativa de muitas marcas, incluindo da Citroën, que vai lançar o EC3, e de outras também, como a Renault, que vai lançar o Renault 5 e também o Renault 4, que vão voltar, num certo saudosismo que tem invadido as marcas que estão a apresentar 100% elétricos, numa tentativa de recuperar aqui alguma paixão pelo automóvel, pelo menos ligada a este tipo de símbolos do passado, mas os indicadores que existem é que não só nós estamos perante um mercado que parece estar a abrandar, aliás está mesmo, porque os números não mentem, mas também há bastante instabilidade, e há um facto que é incontornável, é que
as baterias, as matérias raras pertencem na sua maioria à China, e neste momento o mundo está num tumulto geopolítico. Exato. E a questão volta a colocar-se em cima da mesa. Será que faz sentido nós estarmos a apostar todas as fichas numa tecnologia que depende assim tanto de mercados onde nós temos zero controlo e onde inclusivamente existem enfim, forças contrárias, uns a puxar para um lado, outros a puxar para o outro, e que nos podem prejudicar a médio prazo? Porque aquilo que nós demos como exemplo aqui no início deste podcast foi a importância que uma bateria tem para a redução de emissões. E a forma como nós podemos, relativamente rápido e inteligente, abrir a um leque muito mais alargado de pessoas a possibilidade de terem um automóvel que não só seja mais barato, mas contribui efetivamente para baixar emissões. Com uma coisa que não falamos há pouco, creio eu, que foi o facto destes híbridos, como é o caso do Toyota Yaris, por exemplo, poder andar até 80% em modo 100% elétrico em cidade, com uma bateria de 1.1 kWh ou 1. Qualquer coisa kWh. Muitas pessoas perguntam, muitas vezes, isto é algo que eu também gostava de falar aqui, às vezes acho que, apesar dos híbridos estarem entre nós há muito tempo, é uma tecnologia que tem mais de 20 anos, nós ainda temos muita pouca informação. Muitas vezes, aliás, as pessoas muitas vezes não percebem muito bem como é que funciona um híbrido. Uma das perguntas que mais nos chega, que é uma pergunta que nós não sabemos porque é que ainda continua a existir, é qual é que é a autonomia elétrica de um híbrido. Vocês querem explicar mais ou menos o que é que significa ter uma bateria de 1.1 kWh e para que é que ela para que é que ela serve, na verdade? Sim, pronto, basicamente um híbrido casa dois tipos de motorizações distintas, neste caso combustão e elétrico, e nos híbridos que nós estamos a falar que são definidos como os full hybrid, ou os híbridos convencionais, que é aqueles que não ligamos à tomada, porque a bateria é realmente muito pequena. Esses híbridos, o motor elétrico efetivamente assiste o motor de combustão, ou seja, ajuda a tirar o ónus do esforço de locomoção ao motor de combustão. Não foi feito para ter, não tem uma bateria suficientemente grande e não tem um sistema elétrico suficientemente potente para permitir autonomia elétrica, apesar de dar aquele 1 km ou 2 de autonomia puramente elétrica, mas consegue dar esse 1 ou 2 km muitas vezes. Muitas vezes, exatamente, porque a bateria, por ser tão pequena, também carrega muito rapidamente através da desaceleração ou travagem do automóvel, e por isso permite poupar imenso combustível, sobretudo em cidade, que é onde o motor de combustão se comporta pior. E por isso é que eu acho que os híbridos são uma boa solução relativamente acessível, mais que os elétricos, pelo menos, e para pelo menos limpar, ou ajudar a melhorar a qualidade do ar na malha urbana, acho que poderia ser uma muito boa solução, enquanto esperamos que os elétricos também baixem de preço e possamos todos comprar elétricos. Sim, este tipo de propostas híbridas ataca duas questões fundamentais. A primeira são as emissões, porque efetivamente conseguem ter um impacto muito interessante em termos de redução de emissões. 30% à volta. E depois, no caso dos utilizadores, beneficiam muito aqueles que são os consumos, que acaba também por ser uma coisa que toca muito às pessoas. E regressando aqui... Mas espera aí, e há outro pormenor. Como não é necessário ligar à tomada, sim, podem servir mais não pessoas. Tens que usar os carregadores públicos, não tens que estar dependente. Não estás a sobrecarregar a rede. Não estás a sobrecarregar a rede e não tens que pagar mais para estar a carregar num carregador público, porque muitas destas pessoas não têm garagem, não têm sítio para carregar. Acima de tudo, esgota imediatamente essa conversa do facto de sermos ou não eletrocompatíveis, porque Exato. servem a um leque muito maior de pessoas. Mas como eu estava a dizer, e recuperando aqui a questão dos consumos, que eu acho que é muito importante, sobretudo num carro que está ali no segmento B ou no segmento C,
E pegando novamente no exemplo do Toyota CHR, que está muito presente, que eu acabei de eu conduzir, eu fiquei efetivamente, obviamente já todos nós aqui andámos com híbridos da Toyota, e eu já tinha inclusive testado este sistema híbrido no Toyota Corolla Cross, quer nesta versão 1.8, quer também na versão 2.0. E agora, quando conduzi este CHR na versão 1.8 com 140 cavalos, fiquei surpreendido com os consumos que estava a fazer. Como vocês muito bem sabem, quando nós estamos a gravar, sobretudo nestes primeiros contactos, onde não temos assim tanto tempo quanto isso, temos que fazer tudo, um pouco de tudo e acima de tudo rápido, ou seja, andamos em cidade, andamos em autoestrada, depois tentamos sempre encontrar estradas secundárias para testar ali um bocadinho mais a dinâmica dos carros. Portanto, eu fiz isto tudo, andei em todos estes cenários sem sequer estar muito preocupado com os consumos, porque a verdade é que não tive grande tempo para estar. E quando olhava para o painel de bordo estava a fazer consumos de 4.4, 4.5, e isto eu sinceramente... Num carro a gasolina do segmento C, com 140 cavalos. Eu acho que isto é um número excepcional. E mesmo em carros maiores? E atenção, e nós sabemos que com este mesmo sistema, se estivermos dispostos a andar um bocadinho mais devagar e com mais atenção à condução propriamente dita, nós conseguimos facilmente andar abaixo dos 4 litros. E isto, digam o que disserem, é um número excepcional. E até em carros maiores, como eu estava a dizer, já o Toyota RAV4 híbrido não plug-in, ou o Honda CR-V que também era híbrido, eu fiquei surpreendido de ver carros daquele tamanho, SUVs já de segmento D, de carros bastante grandes, carros bastante pesados, a fazerem consumos aqui em cidade de 5 litros e meio, que é com um motor de combustão seria impossível fazer uma média dessas em cidade. Estarias a fazer se calhar 9, 10 litros, com motor diesel se calhar um bocadinho menos, mas é surpreendente a quantidade de combustível que conseguem poupar, mesmo em carros que por natureza não são nada poupados, por isso é surpreendente. Isto numa altura em que estamos ainda a ressacar das declarações da Akio Toyoda, que disse que o mundo está agora a acordar para a realidade dos 100% elétricos. Ele que sempre foi muito crítico de uma visão funilada da eletrificação, em que só se olhava para a eletrificação total, e numa altura em que se pede para descarbonizar e que se pede para nós sermos mais ecológicos na nossa mobilidade, não começar a construir a casa pelo telhado, mas sim pela base, e a tentar baixar as emissões do parque circulante de forma gradual, mas enfim, baixar efetivamente, e não apenas reduzindo a 1% as vendas de carros elétricos em muitos mercados. Yeah. E com isso com pouco ou nada de consequência para aquilo que é a qualidade do ar, para aquilo que é, enfim, a nossa vida nas cidades, porque efetivamente nenhum de nós gosta de andar numa cidade poluída. Sim, Mas, só fazendo aqui agora outra questão para vocês, que é, e antes de fazer essa questão eu tenho que referir algo que é muito importante, que é o patrocinador desta autorádio, que é o piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar aquilo que poderá ser o vosso próximo carro, mas o vosso próximo carro usado, caso ao dia de hoje nós não sabemos o que é que vai acontecer ao Orçamento do Estado, porque o nosso Primeiro-Ministro acabou de apresentar demissão ontem. Vocês já estão a ver isto no futuro, portanto já sabem mais ou menos o que é que vai acontecer, ou poderão ter uma ideia. Nós não sabemos qual é que vai ser a posição do Presidente da República, sabemos mais ou menos, porque isto vai ser ainda amanhã, portanto é uma quarta-feira, já perceberam que estamos no dia 8 de novembro a gravar este podcast. Aquilo que tenho para vos perguntar é, faz sentido Portugal, que tem 1 milhão de carros, mais 1,5 milhão de carros a circular com mais de 20 anos, que é um número fantástico, de facto somos os campeões da mobilidade, e é claramente um sucesso a estratégia que tem sido implementada em Portugal nos últimos anos. Faz sentido nós usarmos dinheiro dos contribuintes para incentivos ao abate que só permitem comprar 100% elétricos, mesmo usados até 4 anos? Não acho que faça sentido. Se o objetivo é renovar o parque circulante, ou seja, reduzir a idade média do parque circulante por automóveis que são menos poluidores,
Vamos incluir as soluções todas, e o que não falta são aí soluções. Mesmo os carros só a combustão hoje são muito mais limpos do que eram E seguros. e seguros do que eram Esquecemos muitas vezes pré-2007. disso, mas eu preferia conduzir um carro diesel ou gasolina com 6 anos do que conduzir um com 20. Em termos de segurança. Sim. Falando também do mesmo segmento, que é muitas vezes as pessoas comentam dizer, mas não estão a comparar segmentos porque eu se tiver um Audi A8 com 20 anos e se tiver um Toyota... A questão é que hoje em dia tens carros de segmento B com mais tecnologia, mais equipamentos de segurança do que esse tal Audi A8 que essas pessoas estão a referir. Tens equipamentos de série obrigatórios nos automóveis que do ponto de vista da segurança são extraordinários, e nós quando estamos a falar destas questões dos incentivos ao abate, parece que quem decide, parece que nos esquecemos de tudo isso. Sim, convém que percebam, nós aqui nesta mesa não decidimos nada, nós apenas estamos a comentar. Portanto, não matem o mensageiro nem o opinador. Se quiserem, existirão eleições muito em breve, portanto vão poder e nem eu a vossa com isto, posição. e é importante referir isto, eu não estou com isto a dizer que os carros antigos com 20 e 30 anos não são bons e não têm o seu lugar. Não estou a dizer nada disso. Há muitos carros, antigos que eu adoro. Agora, comparando e colocando aqui nos pratos da balança, por exemplo, 2 utilitários, um com 20 anos e outro com 5, ambos com um motor a gasolina, eu acho que a questão tem que ir muito além tem que ir muito além da tecnologia do motor do carro, tem que ir muito além da redução de emissões, porque há muitos fatores que entram aqui em jogo, nomeadamente a segurança, e não querendo estar aqui a repetir-me. E não só para os ocupantes, mas também para os peões, principalmente para para os todos, carros que andam em exatamente. cidade. Portanto, estarmos a acho ótimo os incentivos ao abate estarem de regresso, nomeadamente o facto de passarem a englobar carros usados. Acho que é uma excelente decisão. Agora, não percebo de todo como é que se fecha essa possibilidade, que eu acho que é boa, mais uma vez, apenas a automóveis elétricos com até 4 anos. Acho que não faz sentido nenhum. Acho que, como disse o Fernando, deviam estar presentes os híbridos plug-in, os diesel e os gasolina, fazendo esta tal distinção por idade. Acho que isso faz todo sentido. Agora, estar a afunilar só a carros elétricos, parece-me que não, que é não ter noção da realidade, ou pelo menos não estar efetivamente a pensar na redução de emissões, porque se estivéssemos efetivamente a querer reduzir emissões, não estaríamos a limitar isto só a elétricos. Impossível. Muito bem, e então, já que chegamos aqui a uma conclusão, que é, nós estamos em tudo, parece que estamos a querer andar mais depressa do que aquela que é a nossa capacidade. Ser mais papistas que o Papa. Ou construir a casa pelo telhado, ou enfim, querer comer o bolo mais, todo. continua, Podemos continuar aqui a... não sei, deixem um comentário sobre o que é que podemos dizer para descrever tudo isto. Expressões populares. Exato. Exatamente. O que é que nos espera também ao nível da evolução das baterias? Porque nós agora estamos a olhar para um cenário onde temos estes modelos híbridos com uma determinada capacidade, mas apesar de parecer que toda a gente só fala de 100% elétricos, ainda há quem continue a pensar nos híbridos do futuro, nestas propostas alternativas, e a introduzir nestas propostas, como também já falamos há pouco, Miguel, os dois, uma nova geração de baterias. Sim, voltando a falar da Toyota. Não, porque é um facto. Sim, é bom que as pessoas entendam. Exatamente. Quem está a investir mais nesta tecnologia é a Toyota. E não há forma de não falar da Toyota. É impossível. Não, e é assim, eu depois posso pôr outra marca ao barulho, mas deixa-lhe falar. A Honda. Falar. Nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma marca que em 2022 vendeu mais de 10 milhões de carros em todo o mundo. E uma parte significativa, híbridos. Exatamente, portanto é uma marca grandinha, por assim dizer, e que está a investir muito dinheiro nesta transição. Mas voltando àquela que foi a tua questão, a Toyota está a liderar também aquelas que são as pesquisas e os desenvolvimentos nas baterias de estado sólido, e
E sinceramente acho que esse vai ser o próximo passo das baterias. Mas curiosamente, também como já foi anunciado na edição do ano passado do Fórum Keishiki, a Toyota, quando tiver essas baterias de estado sólido prontas a serem aplicadas e testadas em carros de produção, vai começar por fazê-lo nos híbridos, precisamente. Entretanto, Isso também já me foi dito pelo responsável da sim, Lexus. eles disseram isso inicialmente, mas... Menos que tenham mudado de ideias. E nos Estados Unidos, os primeiros testes. não- já começaram os primeiros testes. Não, mas aparentemente o plano era esse. o plano era esse e tens toda a razão e provavelmente até poderá acontecer. Mas eles recentemente anunciaram o que é que estão a fazer a nível de baterias, não é só este estado sólido, mas também a evolução das atuais de íons de lítio, e por isso eu não, de momento não é certo que isso possa acontecer. Mas há uma coisa, Mas as coisa baterias que de estado será... sólido deverão chegar, seja num elétrico ou num híbrido, ainda esta década. Sim, isso... Segundo a Nissan, Por 2026. exemplo, a Nissan é outra marca que também está a apostar muito forte nas baterias. Aliás, a de Nissan estado neste momento está a construir, está numa fase já, até não sei se numa já fábrica está piloto, exatamente. no Reino Unido, que é uma fábrica gigante que estão a construir, que estão a adaptar para baterias. Ok. E é onde vão fazer as novas gerações de baterias que vão chegar Só Sim, só por para... volta dessa altura. Sim. Deixem-me só muito rapidamente clarificar esta questão da Toyota e dos elétricos e dos híbridos. Esta informação que eu estava aqui a dar foi-me dada pelo próprio Dr. Gil Pratt na edição do ano passado do Fórum Keishiki. Mas tu este ano vais ter a oportunidade Este ano vou estar outra vez. Fala com ele outra vez. confirmar. No ano passado tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele. Ele falou-me precisamente deste objetivo de testar esta tecnologia primeiro nos híbridos e só depois então, se fosse viável, passar para os 100% elétricos, e explicou-me também que isso iria acontecer ainda esta década, em meados da década. Sim. Portanto, essa questão penso que fica esclarecida. E ele não é nem tirou o curso de vidente nem nada. Não, Mas, não. doutor de... Eh, Ou não estavas com uma dor no braço? Oh, Doutor, já agora estou aqui com uma dor. Não, é mesmo alguém que Ao sabe. que parece é uma das vozes que estão a liderar este tipo de estudos em todo o mundo, imagina só. Mas voltando aqui também ao que o Fernando estava a dizer, há uma coisa que me parece muito clara. Eu acho que nós estamos no limite do tamanho e do peso das baterias. Acho que não é viável nós termos elétricos com baterias maiores do que aquelas que temos atualmente. O que terá naturalmente que acontecer é que as baterias vão ter que ter uma maior densidade, ou seja, no mesmo espaço em que atualmente temos uma bateria com 80 kWh, por exemplo, vamos poder ter no futuro 120. Pelo menos esta é a minha opinião. Digam-me se tiverem uma opinião contrária. Não, as baterias de estado sólido é para isso que serve. Sim, mas aqui, mesmo nas baterias de íons de lítio, penso que ainda haverá aqui uma margem para aumentar a densidade das baterias. E depois, a evolução terá também obrigatoriamente que passar pelas velocidades de carregamento. E aí há trabalho a ser feito do lado das baterias, mas também do lado da rede de carregamentos. Fernando, ias dizer que ainda nestas baterias de íons de lítio, antes de começarmos já a passar para o tipo de voos, ainda há espaço, há margem de evolução. Há margem de evolução, mais uma vez, a Toyota, mas não só a BMW. A Toyota outra vez. A BMW, a Tesla, por exemplo, a Tesla fez um grande alarido em 2020 com as baterias falaste da Tesla, cilíndricas. pronto, ok, já apaziguamos os ânimos. Exatamente. E a própria BYD também. A BYD, mas a BYD está... evoluções interessantes ao nível das baterias. E se formos ver a gigante, a CATL, que é a grande fornecedora de baterias, a maior fornecedora de baterias do mundo, eles também estão com algumas evoluções muito interessantes. A Toyota também mostrou um plano de evolução das baterias de íons de lítio, e as baterias de íons de lítio, apesar de virem este sólido, vão ficar connosco muito, muito tempo, porque todos os investimentos que foram feitos tem que haver algum retorno. As fábricas que estão a ser feitas para fazer baterias de íons de lítio não podem produzir baterias de estado sólido, ou seja, teriam que reconverter as fábricas novamente. E as baterias de estado sólido também não serão certamente baratas quando chegarem. Não, aliás... a Nissan o que vai fazer... E durante os primeiros anos não serão baratas. A Nissan o que vai fazer no Reino Unido é a nova geração de baterias de lítio,
e depois, no futuro, deverá ter que fazer uma adaptação que será mais não sei quantos milhares de milhões, porque isto neste momento aliás, isto não é barato. Aliás, nada disto. Os números, aliás, é algo que fica como nota. Um dos caminhos, a Toyota fez um caminho muito mais conservador naquilo que seria a sua abordagem, daquilo que era a sua abordagem aos 100% elétricos, o que também os obrigou a gastar muito menos dinheiro do que outros construtores nesta tecnologia. Inteligente. Tendo em conta que, vou já só um exemplo, eu salvo erro, eu não tenho, isto são muitos mil milhões. Exatamente. Mas só a Kia, creio que vai gastar 17 mil milhões já. Numa nova adaptação para os 100% elétricos. O grupo Volkswagen, para os 100% elétricos? Sim. O grupo Volkswagen ia investir 60 mil milhões. Não, já vai muito mais. Muito mais. Porque houve no início da família ID. Sublinhar a parte em que eu disse houve no início da família ID um investimento. O primeiro anúncio de investimento por parte do grupo Volkswagen eram 60 mil milhões. E agora já anunciaram mais 30. Já passou a marca dos 100 mil milhões já há muito tempo. É uma loucura. Mas perdi-me. No entanto, a Toyota também só apontou uma data para as baterias de estado sólido, só para fechar aí a coisa, após terem arranjado uma forma de as produzir em massa, porque tem sido um dos problemas grandes para a introdução das baterias de estado sólido, é a sua industrialização, que elas têm condições de produção muito específicas e pronto, é um grande problema. Mas de qualquer forma, as baterias, como eu disse, as baterias de íons de lítio vão continuar a reinar, provavelmente até meio do século, a não ser que apareça aí uma tecnologia XPTO e consiga ser rapidamente implementada. Mas de qualquer forma, aquilo que eu tinha falado ao início que a procura por baterias está a ser muito superior à oferta, isto poderá ter aqui um efeito atenuante precisamente por esta desaceleração de venda de carros elétricos. E o que isto pode trazer é baterias mais baratas, ou seja, os custos das matérias, como não há tanta necessidade, não há tanta procura, pode tirar a pressão sobre o preço destas matérias-primas e da transformação destas matérias-primas, e pode baixar o preço do quilowatt-hora, que é algo que está previsto acontecer este ano e acontecer nos próximos anos. E isso pode trazer boas novidades também para os próprios elétricos. Pode haver aqui um efeito acumulador e os elétricos baixarem de preço e depois recomeçar este ciclo de subida de venda de elétricos outra vez. Vamos ver o que é que acontece, porque o mercado não é propriamente uma coisa assim tão previsível como parece à primeira vista. Pronto. Não querendo entrar por futurologia, ainda que isto seja tudo baseado em números e factos que aqui apresentamos, acreditam que a vossa opinião sobre esta necessidade que a Europa tem de baixar emissões, escolheu o automóvel como alvo, acham que há espaço para haver aqui para se fazer uma nova reflexão sobre o que está a acontecer e se colocar neste bolo também os híbridos e outras tecnologias que podem ajudar a baixar emissões? Está no calendário. A União Europeia, quando estabeleceu este calendário, ou seja, quando anunciou que em 2035 iria exigir uma redução de 100% das emissões de CO2, logo matando todos os carros novos com motor a combustão, há um período aqui a meio deste percurso, que é em 2026, onde eles vão avaliar, ou seja, fazer uma análise do que já está, do que está a acontecer e tomar novas medidas caso seja necessário em 2026. Contudo, por pressão da Alemanha, já houve uma antecipação dessas possíveis exceções ou possíveis mudanças de rumo, que é a questão de continuar a vender carros com motor de combustão alimentados a combustíveis sintéticos. Porque a verdade é esta, não se pode parar uma indústria destas e deixar em suspenso. O que estão a pedir à indústria automóvel é que atire para daqui a mais de uma década uma solução que é uma solução única. E é normal que neste momento esteja a fazer uma nova análise face aos números que existem de vendas dos carros elétricos, da evolução das vendas, e que está certamente a preocupar os construtores europeus. Estamos a falar de mais de 100 de milhões de postos de trabalho na Europa. 13 milhões. Não são 100 milhões. Desculpa, mais de uma dezena. 13 milhões de postos de trabalho. Já estava a meter aqui mais 100 milhões. Caramba. 100 milhões de postos de trabalho. 13 milhões de postos de trabalho.
economias que dependem fortemente da indústria automóvel, como é o Exato. caso da economia alemã, Por exemplo. e costuma-se dizer, não é uma questão de concordar ou não, se a Alemanha está mal, estamos todos. Essa Alemanha se constipa, nós apanhamos uma pneumonia. Exato, é o que nós aqui em Portugal estamos neste cantinho, dizemos sempre, se os alemães ficarem constipados, nós, pronto, se calhar vamos começar a tossir também. Exato. No nosso caso, costuma ser, se Espanha se constipar, nós também nos constipamos logo e por aí fora, mas isso é a conversa para outro tipo de fóruns, não para este. É muito importante perceber, se calhar, que o próximo ano vai ser um ano em que as coisas vão parecer que vão andar um bocadinho iguais, mas se de facto estão a pedir para antecipar este tipo de medidas, podem haver mudanças, pode haver mudanças neste rumo. O que eu coloco, a questão que eu coloco é, e o que é que acontece a todos esses investimentos brutais que foram feitos, porque é algo que era imediato, urgente, Eu aqui... e o que é que vai... não pode parar. Eles têm que arranjar uma forma daquilo funcionar. Tendo em conta que este foi o caminho que foi definido pelas entidades reguladoras. Tem que ser elétricos. Os investimentos são todos a ser canalizados para uma tecnologia só. Aquilo vai ter que funcionar de uma maneira ou de outra. Mas como é que tu fazes funcionar uma coisa onde tu olhas para o mercado e vês que só venderes... Eu coloco-me na pele de alguém que está à frente de uma marca que vende na Europa. Sim. Se eu só vender isto neste mercado, eu estou tramado. Bem, Aos dias de hoje. Porque o volume de vendas não me dá para pagar as minhas é contas. assim, apesar de na Europa o cenário... E eu sei que o mundo não é Europa e que ganha-se muito dinheiro na América do Sul a vender carros com motor a combustão e pick-ups, etc. Mas faz parte. Poderá ser a salvação para muitos construtores, porque apesar de os investimentos nos motores a combustão estarem a diminuir, o que é certo é que nesses mercados onde os grupos automóveis europeus têm forte presença, por exemplo, a Stellantis na América do Sul ou nos Estados Unidos, a Volkswagen também na China e também na Índia, pronto, estes mercados que a eletrificação vai chegar mais tarde, poderá ser assim, ou seja, uma espécie de plano de segurança caso os planos de eletrificação não corram na Europa como deviam correr. E se calhar já estamos a ver isso um pouco na Stellantis. O Citroën SC3 pode levar motores de combustão, é vendido na Índia com motores de combustão, ou seja, eu sei que não é o mesmo carro, mas é derivado daquela base. Faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia, ou seja, eles já estão a importar coisas que eram desenvolvidas para os chamados mercados emergentes, onde o custo ainda tem um peso maior do que no mercado europeu, e estão a importar aquilo para cá para garantir, pelo menos... Convém que se diga que o EC3 e o C3 são produzidos na Europa. Sim, vão ser produzidos na Europa, mas toda a tecnologia foi desenvolvida originalmente para a América do Sul e para o mercado indiano. Claro que tem que fazer adaptações para a Europa, porque há outro tipo de requisitos, outro tipo de regulamentos, e por isso... mas para conseguir aqueles preços baixos, pronto. E está-se a ver, de facto, uma tendência interessante, que há muitas marcas que estão a tentar galvanizar as pessoas para os seus produtos com o Made in Europe, com o feito na Europa. Veja-se o caso da Volvo com o EX30, que anunciou recentemente que, calma, o carro não vai ser só produzido na China, vai ser produzido na Europa também. Eu vou tentar não pôr o meu chapéu de alumínio na cabeça, aqui teórico da conspiração, mas sabemos que não há muito tempo a União Europeia iniciou uma investigação aos incentivos dados aos carros elétricos chineses e pronto, o Volvo X30 é produzido na China. O Dacia Spring é produzido na China, que é um dos elétricos com mais sucesso na Europa. E há muitos outros carros que são produzidos na China e se calhar e têm símbolos europeus. Ou seja, esta investigação pode afetar não só os produtos das marcas chinesas, como também os produtos das marcas europeias que são produzidos lá e importados para cá. Porque nós falamos muitas vezes dos chineses, nós e os chineses, e os carros chineses e os carros europeus, mas se olharmos para as marcas que vendem na China, estão lá muitas marcas europeias a vender carros e a vender muitos carros. Sim. E a ganhar muito dinheiro a vender carros lá. Exato, para muitas marcas é o principal mercado, é o chinês, não é a Europa. A BMW, não sei se... BMW, Mercedes e Audi têm na China... A Porsche, é a Porsche o principal mercado.
deve ser o mercado número 1 das marcas premium, sobretudo. Por isso nós muitas vezes, muitas vezes isto, eu entendo a indignação das pessoas relativamente aos produtos chineses, mas que as pessoas também têm que fazer uma reflexão acerca daquilo que nós estamos lá a vender. Porque nós vendemos muitos carros na China. Mas não é, é aqui que também está um pouco o cerne da coisa, porque a forma como os construtores europeus vendem lá carros não é a mesma forma como os chineses vendem cá carros. Também é um facto. Sim, mas as condições são as que são e eles tiveram que as aceitar, não é? E, tudo bem, eu não estou a dizer o contrário, mas a parte desta discussão também tem a ver com isso. Sim, claro, nós porque, sabemos perfeitamente. Vamos se calhar contextualizar, já que fomos para aqui, já que outra conversa, já foi um desvio, já fizemos aqui um desvio Já que gigante. abrimos esta porta. Mas Fernando, queres explicar em que condições é que uma marca europeia pode vender carros na China? Até agora tem, ou seja, para um construtor europeu vender os seus produtos na China, tinha que produzir localmente e fazer uma parceria obrigatoriamente, uma joint venture com uma empresa local. Exatamente, com uma construtora chinesa. Coisa que não acontece ao contrário. Por exemplo, eu sei que a BYD está a chegar agora à Europa e eles têm planos de abrir cá fábricas, mas não vão abrir, ou seja, não se vão juntar com nenhum construtor europeu para poder vender carros. Para poder vender cá. Ninguém os vai proibir de vender carros. Em teoria, não, mas a não ser com a União Europeia, com os resultados de investigação, pronto. Depois entramos aqui numa guerra comercial e mais tensão e pronto. Guerra comercial que um dos grandes opositores a que isso se faça tem sido Carlos Tavares, uma voz que tem ido contra esta... Mas repara que é que o mundo dos negócios é giro, o mundo da indústria automóvel é giro. Carlos Tavares, ou seja, se não puderes vencer, junta-te a eles. Então, não fez uma parceria com o construtor chinês, comprou uma parte do construtor chinês e agora vai importar carros. Abriu foi uma joint venture cá na Europa com esse construtor chinês. O que não quer dizer que não produz esses carros chineses na Europa, no futuro. Poderá acontecer, mas não sei. Para já é importar o que é lá feito para cá. É interessante analisar o mercado e ver que os países estão nestes estágios diferentes de desenvolvimento. De um lado do globo temos países que nem sequer reconhecem a eletrificação como nada, nem sequer os híbridos. Vamos à América Latina e, enfim, um elétrico é um sinal exterior de riqueza, o que em muitos casos também na Europa também acaba por ser em maior parte dos segmentos. Agora estão a começar a aparecer carros elétricos que acabam por ser mais acessíveis e depois temos também mercados que estão muito pujantes ao nível das vendas, como carros do mercado chinês, sim, onde o volume de vendas de carros elétricos é brutal. É o maior do mundo. E sobre isto há uma coisa que há bocado falamos e estamos agora na reta final deste podcast e permitam-me aqui agora, pronto, já falamos tudo, isto foi super sério, tivemos aqui mas há uma coisa que eu convidava-vos a ver e toda a gente que nos está a ver e ouvir. Vão ver a poluição nas cidades chinesas hoje e há 10 anos. Basta ver as fotos. Exatamente. E isto é um facto. Há 10 anos não se via o céu em muitas grandes cidades da China e hoje vê-se. Sabe-se que o céu está azul, que tem lá umas nuvens e não vai há muito tempo não era assim. E de facto há uma causa e efeito de os carros poluírem menos, dos transportes públicos poluírem menos, das soluções de mobilidade serem mais eficientes. E não interessa estarmos aqui com grandes paixões a falar sobre carros, que são uma coisa... o carro apaixona-me, eu não sou apaixonado por frigoríficos, não é? Mas também não sou falando... Mas há frigoríficos bem giros. Pois há, muito fixe por acaso, muito fixe. Um dia podemos falar sobre isso. Está a descambar, está a descambar. Mas eu tenho que reconhecer que, vivendo na capital, vivendo em Lisboa, sendo eu do Porto também, sempre vivi em meios urbanos, efetivamente a poluição existe e é uma realidade. Acho que ninguém agora vai negar a poluição. Claro. Se alguém o quiser fazer, metam também, como o Fernando disse há bocado, metam o chapéu de alumínio na cabeça e vá para a rua com aqueles cartazes a The End is Near e pronto, e está ao nível das pessoas que defendem isso. Eu acho que isto é um momento rant do podcast, é aquele momento em que eu estou irritado. Acho que às vezes pronto, já chega de sermos completamente cegos. Assim, basta sair à rua a pé ou de bicicleta para perceber que há poluição. Agora,
Isso não quer dizer que, ok, vamos todos passar então para 100% elétrico já a correr. O que nós concluímos deste podcast, e que foi muito bom, gostei muito de vos ter aqui hoje, foi que nós devíamos continuar a promover a sensatez dos decisores, Exato. olharem para a tecnologia que existe, olharem para as possibilidades das pessoas que estão, enfim, à procura de carro. Nem todas conseguem comprar um 100% elétrico, nem vão conseguir comprar nos próximos anos, a não ser, salvo raras exceções de propostas que vão surgir no próximo ano e que já falamos sobre elas aqui, não vale a pena estarmos a falar outra vez, a preços mais acessíveis. E para nós verdadeiramente vermos um parque automóvel a melhorar, que se calhar quando queremos dar incentivos e usar o dinheiro, que é o nosso dinheiro, para dar incentivos, devíamos abrir esses incentivos a propostas menos poluentes e não só aos 100% elétricos. Exatamente. Não. Foi isso que fizemos aqui hoje, não foi? Exatamente. Foi isso. E que uma bateria de um 100% elétrico dá para muitos carros híbridos. E repara que não estamos aqui a dizer que os elétricos não são bons e que os híbridos é que são não. espetaculares. Exatamente. Não, o que estamos a dizer, o que estamos a dizer é que há espaço para mais coisas do que só os 100% elétricos. Há múltiplas soluções para atingir o mesmo fim. E sobretudo nesta fase de transição em que... No final do dia temos estes recursos e podemos fazer o que com eles, não é? Exato. E efetivamente, olhando de forma pragmática para os números e para os dados, se calhar a maneira mais eficiente de aproveitar os materiais e os recursos que temos é se calhar com os híbridos nesta fase. Muito bem, ficamos com isso. Muito obrigado por terem estado presentes neste podcast. Obrigado a quem está desse lado a ouvir e a ver. O Autorádio é um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt. Nós estamos no YouTube, em Apple Podcasts, mas também no Spotify, onde temos estado nas últimas semanas, já até há mais de um mês, no top de podcasts em Portugal. E é graças a todos vocês que estão aí desse lado, mas também às pessoas que temos tido a oportunidade de trazer aqui, que têm contribuído muito para todas as discussões que têm alimentado este Autorádio. Espero que tenham gostado. Deixem um comentário se estão a ver no YouTube ou sei lá, comentem com vocês e depois venham mais tarde comentar ao YouTube, porque é sem dúvida importante para nós receber aquele que é o vosso feedback, a vossa opinião sobre o Autorádio. Quanto a nós, estamos de volta na próxima semana e até lá, fiquem bem, um abraço e, como sempre, até à próxima.